Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um mini curso, um tutorial, na verdade, de como criar visualizações em Python. Você aí que fica querendo criar dashboards, esse tipo de coisa, você não precisa gastar dinheiro em software de BI, em software de visualização e nada disso. O Python já te dá fora da caixa um monte de recursos para você implementar visualizações 2D, 3D e até georreferenciadas e criar um dashboard bem legal para o seu projeto, sua empresa, seu trabalho de final de curso, dissertação, o que você quiser. E é isso que eu venho mostrar aqui para vocês hoje. Muito desse conteúdo, todo esse conteúdo está gratuito no meu repositório específico de Data Science, que se chama datalearninghub.com. O link está nos comentários, na descrição do vídeo aí. Ele tem muitos exemplos em Python e R. Eu tenho um livro de Data Science com Python, vou colocar a imagem aqui para vocês. Ó. Esse livro está aí, da Ciência Moderna, está publicado já há muito tempo, vende muito bem e ele foi livro-texto dos cursos que eu dei. Eu tenho também um outro livro em R, mas não é o assunto desse vídeo agora. E tenho um curso completo de Data Science, Introdução à Data Science, mas usando a linguagem R nesse link que eu botei para vocês. O Python sempre foi uma linguagem de programação muito fácil de trabalhar, de aprender e de manipular dados, né? E para visualização, então, é excelente para você implementar os conceitos de storytelling e criar belos relatórios, belas visualizações, belos dashboards. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse tutorial, como é que se faz. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. Tá? Quem está no canal recebe sempre o vídeo primeiro. Ativa o sininho das notificações, né? Me siga nas redes sociais, me ajude a continuar produzindo conteúdo desse tipo para vocês. Vamos continuar. Estamos aqui agora com o meu site, datalearninghub.com. Esse site é apenas o GitHub Pages. Aqui eu tenho várias coisas, por exemplo, esse mapa da Covid-19 no Brasil, um mapa de calor referenciado. Tem os cursos, esse de visualização de dados com Python e esse de introdução à Data Science com R, como eu falei para vocês. Se a gente entrar no repositório aqui, ó, tem todos os branches aqui. A gente precisa clonar esse repositório para fazer esse curso. Eu vou entrar aqui nesse tutorial. Está aqui, ó, visualização de dados com Python. E tem aqui as duas lições, né? A lição 1 e a lição 2 do tutorial. A lição 1 são gráficos bidimensionais, para a gente fazer dashboards. E a lição 2 são gráficos tridimensionais ou mais, né? E gráficos georreferenciados, que é muito interessante também. Para você rodar isso, tem um setupzinho do curso. A primeira coisa que você vai fazer é clonar o repositório e entrar na pasta. Eu já tenho isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui porque eu estava rodando. Tá aqui, eu estou na pasta Data Science aqui. Tá? Então você entra na pasta principal. Por quê? Porque eu uso vários datasets que estão nesse repositório. Você precisa rodar o container na pasta principal. Falando em container, a gente vai usar um container Docker com essa imagem aqui. Ah, mas por que a gente não instala o Conda e instala o Jupyter? Cara, às vezes você pode estar querendo exibir o seu notebook usando um tablet, por exemplo, um computador pequeno, com pouca capacidade, ou você não quer instalar nada na sua máquina. Então já tem uma imagem Docker para isso. E essa imagem já compartilha a pasta que você está como um volume dentro do seu container, que você pode acessar dentro do Jupyter.
Então eu vou copiar o comando docker aqui. É só você ter o Docker instalado. Se você usa macOS ou Windows, certifique-se que o Docker esteja sendo executado, tá? Se você usa Linux, não precisa. Copia o comando, cola no terminal. Pronto, já subiu lá o container. Isso aqui já é o Jupyter. O Jupyter já te dá uma URL aqui, ó, essa segunda aqui. Ele sempre mostra duas. Uma com o ID do container, não te interessa, e uma com o endereço localhost. Então vamos pegar essa aqui e vamos colar aqui. E aí já estamos dentro do Jupyter com o nosso disco mapeado aqui, ó, work. Ele é mapeado, o seu diretório corrente, onde você estava quando executou o comando, é mapeado como um disco work. Está aqui. Todo o nosso material aqui. Então vamos entrar na pasta Data Visualization, que é a pasta desse tutorial. E a gente já tem aqui vários notebooks. Tem 2 em português e 2 em inglês. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Vamos para o primeiro. Esse primeiro aqui, eu posso até resetar o kernel e limpar os outputs das células e executar aqui para vocês verem. Agora as células foram limpas, eu não tenho mais nada, tá? Como você pode ver, o formato do Jupyter é bem interessante. Ele já é um storytelling bem bacana, né? Que a gente pode usar. Primeira coisa que você tem que fazer, onde você vai rodar esse notebook, já tem que ter o Matplotlib instalado, que a gente vai usar ele em todos os gráficos. Essa imagem Docker que eu estou usando já tem o Matplotlib, então não preciso me preocupar. E quando a gente executa código dentro do Jupyter, a gente tem que botar esse comando mágico aqui, né, Matplotlib inline, para que ele mostre o gráfico dentro da célula. Senão ele vai mostrar como uma imagem à parte. Passado isso, eu só dar Shift Enter. Aqui eu estou importando NumPy, colocando comando mágico, criando alguns dados para mostrar, calcular a média da temperatura, e agora eu vou plotar um gráfico. Eu sempre importo o Matplotlib, e nesse caso estou usando o módulo PyPlot para eu plotar um gráfico. Está aqui. Um gráfico de barra de temperaturas. Muito simples. Mas com poucos comandos Python eu já fui capaz de gerar isso. Ah, mas você está fabricando os dados. Eu poderia estar lendo esses dados de um data frame, de um dataset também. Vou mostrar como é que faz isso. Gráfico de barras é legal para comparar valores, mas ele não mostra evolução. Eu poderia criar um gráfico de linhas. Aqui, um gráfico de linha mostrando evolução. Ah, mas um dashboard, normalmente a gente bota gráficos lado a lado. Perfeitamente, eu posso fazer isso com o Matplot aqui, ó. Posso criar vários gráficos e colocar subplots lado a lado, inclusive especificando, ó, linha e coluna, tá vendo? A primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Poderia ser em colunas também, poderia ter uma matriz de gráficos. Tá aqui, ó. Gráficos lado a lado poderiam estar em forma de matriz. E cada célula dessa matriz pode ter um gráfico diferente. O conceito de dashboard, né? Você não precisa gastar uma fortuna em software de BI só para fazer dashboard. O Python, o Jupyter, a gente tem o Docker também. Se você não quiser usar o Docker, você pode rodar na sua máquina local sem problemas. Tudo isso você não vai pagar nada para gerar. E ainda pode colocar no teu servidor de produção. Outra maneira interessante é a gente criar um gráfico com múltiplas séries. Aqui, ó, as 3 séries estão no mesmo gráfico. É muito bacana para a gente visualizar e comparar. Mas a gente pode pegar os pontos de inflexão e colocar marcadores para diferenciar. Olha que bacana. Olha lá. Tá vendo? Tudo que você tem nas ferramentas de BI, muitas delas são feitas com Python, com as bibliotecas que o Python usa, tem aqui também. Podemos dar um destaque maior, trabalhar melhor o seu gráfico, botar uma legenda. Tá ficando com cara de dashboard agora, tá vendo? A gente chega lá.
E eu posso usar também várias propriedades para diferenciar as linhas. A cor, o tipo do marker, a largura da linha, se a linha é tracejada ou contínua. Tem vários tipos de coisas que eu posso fazer. Tá? Mas aí vem, mas você não usou um dataset. Então eu tenho dois datasets, eu tenho vários datasets aqui. Eu vou usar da evolução do dólar e da evolução do desemprego, para a gente fazer uma comparaçãozinha, né? Uma análise comparativa. Tá aqui. Interessante, né? O valor do dólar. Isso aí veio do IPEA. Tá? Eu posso fazer uma análise descritiva desse valor do dólar. E aí eu vou ver que tem casos aqui, ó, que os valores estão acima de 1.000. Isso vai ser um problema para plotar. Eu posso dar aqui uma normalizada, né? Pronto. Agora os dados estão mais palatáveis para aparecer no gráfico. E eu posso construir vários tipos de gráfico em cima desse data frame. Por exemplo, olha aqui, ó. Criei dois gráficos de linha, né? Lado a lado, usando o subplot, mostrando a evolução do dólar e a evolução da taxa de desemprego. Olhando assim, a gente pode chegar à conclusão que tem uma correlação positiva, né? Sempre que o dólar sobe, o desemprego sobe. Faz sentido pensar assim, mas a gente tem que tomar cuidado com a causa e efeito, relação de causa, não tornar isso uma relação de causa e efeito. A gente precisa estudar mais. Pode estar faltando variáveis para explicar essa variação do desemprego, além do dólar, né? Quais recursos a gente pode fazer? A gente pode usar, por exemplo, aqui, ó, Scatter Graphic. Olhando o Scatter Graphic, eu vejo que eles estão em torno de uma pode ser uma reta, mas há valores muito distantes dessa reta, né? Tem alguma correlação aparente, mas em algum momento, depois que o valor passa de 3, a taxa de desemprego deu um salto, ou seja, está faltando alguma variável explicativa aqui no meio, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode depois montar uma regressão em cima disso, para ver o que está acontecendo no modelo, tentar chegar numa explicação, selecionar variáveis, etc. Mas não é o objetivo dessa demonstração aqui. Tem aquele gráfico muito popular também, que é o de pizza. Olha aqui, ó. Gerei uns dados, sintetizei alguns dados aqui e gerei um gráfico de pizza. Olha que interessante. Eu posso manipular tudo isso aqui. E, para finalizar, eu posso explodir uma fatia. Está aqui, ó. Explodir uma fatia, a fatia maior. Com isso, a gente gerou os gráficos mais comuns que existem em dashboards com Python. E você já tem até uma ferramenta de visualização que é o Jupyter. Se você não quiser usar o Jupyter, quiser montar um softwarezinho, você pode fazer só em Python. Não precisa do Jupyter para isso. Vamos dar uma olhada na parte 2 desse tutorial aqui. Essa parte 2 eu não vou executar, tá? Não vou executar porque eu poderia executar algumas linhas aqui, mas não posso executar todas. Então, eu posso até ir executando assim, ó. Tá vendo? Tá lá. Mas não vou executar todas elas, porque tem uma parte que eu pego dados da API do Google e eu teria que colocar minha API key aqui. Eu não vou fazer isso. Nem você deve fazer isso no seu coisa. Eu poderia colocar uma API key e depois deletar. Mas eu já estou dando para você aqui um toque importante. Nunca coloque a API key em demonstrações. Mas vamos chegar lá. Tridimensional. Usando o mplot 3D, que é um módulo um objeto do Matplotlib, eu posso gerar gráficos tridimensionais. Eu tenho aqui, ó, esse dataset de evasão escolar que eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele tem algumas variáveis aqui que buscam explicar o que aconteceu com o aluno. O período que ele está, o percentual de bolsa que ele tem, quantas cadeiras ele repetiu, se ele está em atraso com as mensalidades,
quantas disciplinas ele puxou, quantas faltas ele tem, qual é o desempenho dele, médio, e se ele abandonou ou não. Isso é para tentar explicar o churn, né? O abandono escolar. Pode ser isso aqui foi um trabalho que eu fiz como cientista de dados para uma instituição de ensino. E para a gente ver se o problema é percentual de bolsa, se ele está com muito atraso, tá? E percentual de bolsa é baixo, talvez oferecendo uma bolsa maior ele fique, né? Se ele repetiu muito, ele pode estar com algum problema pessoal ou acadêmico que fez ele abandonar o curso, né? Então a gente precisa detectar isso antecipadamente, montar um modelo que permita, usando essas variáveis, saber se esse aluno vai abandonar e já fazer um trabalho proativo em cima dele, né? Então esse modelo foi muito interessante, foi um trabalho bem interessante que eu fiz. Então tá aqui. Eu quero pegar 3 gráficos aqui e montar uma visualização 3D. O período, se ele repetiu e o desempenho dele. Tá aqui, tá aqui. Olha a visualização 3D aqui, ó. O período, se ele repetiu e o desempenho dele. Com isso eu consigo olhar onde estão aglutinando os dados, né? Aqui, ó, tá vendo? Consigo ter uma visualização bem bacana em 3D. Mas a gente pode avaliar a tendência se a gente olhar visualizações 3D. Por exemplo, vamos supor, eu criei aqui um conjunto de dados, tá? Aqui está uma visualização 2D dele. Eu consigo olhar que há uma correlação não linear positiva entre esses dados. Mas eu só estou olhando 2 dimensões. Vamos colocar uma visualização 3D. Aqui eu já estou olhando em 3D, tá vendo? Eu consigo ver que até lateralmente, na dimensão Z aqui, ó, Y, na dimensão Z também, esses dados estão aglutinados em torno de uma função. Claro que estão, fui eu que sintetizei, né? Eu fiz para isso, mas supondo que fosse um fenômeno natural, eu conseguiria, olhando aqui, falar, pô, tá aí, esses dados estão apresentando uma correlação não linear positiva. Será que eu consigo criar uma regressão que explique isso? Então eu vou usar aqui um Decision Tree Regressor e criar uma regressão para tentar explicar esses dados. Tá? Tá aqui, criei a regressão e plotei. E vocês podem olhar aqui que eu mantive o gráfico vermelho, em vermelho o gráfico original, e com um asterisco, com uma estrela de cor preta, eu estou mostrando o resultado da minha regressão. Então o meu modelo de regressão está explicando muito bem os dados reais, tá vendo? É claro que sim, porque isso foi tudo sintetizado. Mas eu consigo mostrar na visualização 3D melhor, né? E se eu tiver mais de 3 dimensões, como é que eu posso fazer? Olha, o segredo é, ou você vai variar a cor ou o tamanho dos marcadores, né? Você pode usar uma escala de cores, um padrão de cores, ou você pode usar o tamanho. Se você usa, por exemplo, uma bola como marcador, uma bola menor, vai aumentando o tamanho da bola, ou a cor. Se, por exemplo, uma bola de cor vermelha representa mais calor, uma bola de cor mais amarelada, menos calor. Então, além do X e o Y, e o Z, se você tiver, você tem o tamanho e a cor. Então, é possível você representar 5 dimensões num gráfico, se você quiser, né? Então, aqui eu tenho o mesmo dataset, né? Se repetiu, se não repetiu, etc. Eu estou usando aqui a cor para representar o percentual de bolsa. Então, além do desempenho, não sei o que, eu tenho o percentual de bolsa. Preto é 0% de bolsa, vermelho 5%, verde 10%, M acho que é magenta 15%, yellow 20% e black, blue 25%. Então eu usei essas cores aqui aleatoriamente, tá? O ideal seria usar uma escala, por exemplo, uma escala de amarelo até vermelho, né? Ou de azul claro até vermelho, mas eu peguei cores aleatórias e usei aqui e vou plotar.
a gente está usando essa variação de cores e aqui a gente vê o resultado, ó. Tá vendo? O período se repetiu, o desempenho e a cor da bola indica o percentual de bolsa dele. Com isso a gente consegue ver, ó, quem tem menos bolsa está abandonando mais, ó. Tá aqui, ó. As cores mais escuras estão aqui. Pessoal que tem menos bolsa. As cores mais claras tem outliers aqui, tá vendo? Tá? Então isso já explica um pouco melhor o gráfico. E vamos a um outro tipo de gráfico que a gente usa muito, já que a gente está falando de mais de uma dimensão, que é o gráfico de calor, mais de 2 dimensões. A gente pode usar, por exemplo, o tamanho, né, dos marcadores como um mapa de calor. Tá aqui, ó. Dá para a gente ver muito legal, né? Falando em mapa de calor, eu vou mostrar agora para vocês georreferenciamento, né? Muitas vezes a gente precisa plotar os dados em cima de um mapa. Então eu vou mostrar um exemplo com um dataset dos casos de dengue no Rio de Janeiro em 2018. Eu preciso de um mapa do estado do Rio de Janeiro. Aqui está a origem desses dados. E eu vou criar um dataset georreferenciado com latitude e longitude, ó. Qual é o bairro, latitude e longitude e a quantidade de casos de dengue. Tá aqui. Tá lá, né? Eu posso até dar um gráfico de dispersão simples. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando. Consigo ver as concentrações. Mas ele não dá assim, ele dá uma noção, mas não dá um impacto visual, né? Eu posso aumentar o tamanho do ponto, colocar o ponto proporcional à quantidade de casos, que aí já dá um efeito bem legal, ó, um mapa de calor. Mas tá bom, só o tamanho não é legal. Eu posso variar a intensidade da cor para criar um mapa de calor mais interessante e ordenar para que as maiores quantidades fiquem por último, para que o vermelho apareça sobre o amarelo. Então a gente pode ver aqui, ficou um mapa de calor bem legal, né? Mas o que está faltando aí, gente? Ah, isso é o estado do Rio? Pode ser Nova York, pode ser. A gente não tem. Cadê os bairros aí? Onde é que eu vejo os bairros, né? Que seria mais uma dimensão aí, né? A latitude e a longitude. Então eu teria pelo menos 4 dimensões nesse gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Bom, uma das maneiras é eu usar o GeoPandas e baixar arquivo de mapas, tá? Mas eu prefiro usar o Google Maps. Além dele ser mais atualizado, os gráficos dele são mais atualizados, ele tem uma API chamada Static Maps que me permite baixar os mapas de onde eu quiser. Eu acho melhor que o GeoPandas. Para baixar o mapa, eu vou ter que usar o Requests. Então, tem que instalar o Requests aqui. Já está até instalado. Eu tenho as coordenadas do centro do Rio de Janeiro. Tá? O centro geográfico do Rio de Janeiro, não o centro da cidade. Então, eu vou fazer um request à API para baixar um mapa do estado do Rio de Janeiro. Tá? Para isso, você tem que cadastrar uma API Key na Google. Tem aqui, ó, nesse site aqui, você vê tudo isso, tá? Olha só. Tá aqui, ó. Nesse site você tem como você usar, como criar chaves de API. É só clicar aqui, ó, já vai criar a sua credencial. Então eu posso baixar um mapa usando o centro do Rio de Janeiro como o centro do mapa. E as coordenadas que eu tenho vão ser plotadas em torno desse centro. Tá aqui, ó, a latitude e longitude que eu quero. Para rodar isso, eu preciso colar aqui a minha chave de API, por isso que eu não vou executar essa célula. Ah, mas quais são as alternativas? Se você estiver usando Python direto, não estiver usando Jupyter, você pode colocar dentro de uma variável de ambiente. E aí, usar o S-Environ e pegar a variável de ambiente e usar. Assim, ninguém vai ver a sua coordenada se você está apresentando, né? Mas dentro do Jupyter isso não funciona. Não adianta eu colocar a variável de ambiente no container que ele não vai pegar. Eu teria que criar um arquivo. E aí acaba só transferindo o problema de lugar. Então eu não vou executar isso. Mas o resultado disso é uma imagem, ó, com o centro do Rio de Janeiro no centro do mapa.
O estado do Rio está aqui. Aí, a API do Google só permite que você informe o centro e as dimensões da imagem em pixel, mas para ajustar o mapa, as coordenadas, eu preciso saber as coordenadas do retângulo da imagem. Então tem várias maneiras de fazer isso. Eu peguei um exemplo em JavaScript, está aqui, ó, e converti para Python, que já faz isso para a gente. E ele me dá as coordenadas da imagem. Com isso, eu posso usar essas coordenadas da imagem para ajustar o meu gráfico na imagem. Olha só, está aqui. Usando o Matplotlib e essas coordenadas que eu calculei, eu ajustei as coordenadas do meu gráfico às coordenadas da imagem. Assim eu consigo ver a superposição do meu gráfico de mapa de calor em cima do mapa do Rio de Janeiro perfeitamente bem. Um mapa de calor referenciado da dengue em 2018 no Rio de Janeiro. Quanto vale esse trabalho? Quanto você consegue cobrar por isso, não é? E assim como esse, eu fiz da dengue também, da Covid-19 no Brasil inteiro. A gente pode fazer mapas georreferenciados, estão na moda. E para você fazer isso com uma ferramenta de BI, não é tão simples quanto parece. Se você sabe Python, tá aqui, os recursos estão todos na sua mão. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado do tutorial e do vídeo explicativo. Clona o repositório, acessa hoje mesmo, dá uma olhada e começa a estudar. Eu estou preparando um curso de ciência de dados e machine learning que eu devo disponibilizar no ar a partir do início do ano que vem. E tem os meus cursos online, não são EAD, são com sessões, a gente marca sessões, faz online, Google Meet ou Zoom. Isso eu volta e meia publico links com a disponibilidade dos calendários. Eu vou colocar um novo site no ar, onde vai ser muito mais fácil encontrar esses conteúdos. Espero que vocês estudem esse material e gostem. Um abraço.